Neste momento, são 18h10. Contando com a presença dos vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2023. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Cumprimento os seus vereadores também, os presentes, né, aqui no plenário, em especial aos familiares do senhor Tangredo Belisário Rótumo e também os familiares do senhor Flávio Tio. Também o seu esposo da nossa colega Vaneila, Marquinhos, seu Robelino Tati também, nosso amigo Lanzinho, o suplente vereador, seja bem-vindo a essa casa aí. Neste momento convido os vereadores e o público que nos assiste nesse plenário para se colocar de pé e fazermos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia ocorrida nos municípios do Vale do Taquari na última semana. Fica aqui nossos sentimentos a todos os familiares das vítimas da enchente. Lá. Também quero cumprimentar aqui nosso assessor jurídico e, em seu nome, a todos os assessores desta casa. Conforme o artigo 92 do regime interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2023. Solicito a vereadora Vaneila para que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira. Em nome do meu esposo, que hoje se faz presente aqui, o Marcos, todos aqueles que nos assistem aqui presencialmente e todos que nos assistem via redes sociais. Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2023. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 150/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$15.000 e da outras providências. Projeto de Lei número 151/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$60.224,15 e da outras providências. Projeto de Lei número 152/2023, que fixa limite de despesas para a participação do Campeonato Regional de Futebol de Campo do Vale do Rio Pardo e da outras providências. Projeto de Lei número 153/2023, que autoriza excepcionalmente a prorrogação do contrato administrativo temporário de número RH 098/2022 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito. Projeto de Lei Legislativo que deu entrada na Casa. Projeto de Lei Legislativo número 033, de autoria do vereador Silas, que determina a fixação de placas, cartaz ou banners informando o endereço e o número telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado no município. Indicações que deram entrada na data de hoje. Indicação número 108/2023, de autoria do vereador Gelson, propondo que, depois de ouvir o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o senhor Prefeito Municipal
para que, juntamente da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, estude a possibilidade de cascalhar o Corredor da Amizade em linha Henrique Dávila. Indicação número 109/2023, de autoria do vereador Goulart, propondo e estude a possibilidade de instalação de uma parada de ônibus próxima ao trevo RSC 412, em frente à propriedade de Osmar José da Silva, em linha Fundinho. Indicação número 110/2023, de autoria do vereador Gilson, propondo o estudo da possibilidade de realizar um treino no pátio da EMEI Dona Dioneia e realizar concerto nas goteiras das salas. Indicação número 111/2023, de autoria do vereador Ludwig, propondo o estudo da possibilidade de realizar a repintura das faixas de segurança ao longo do percurso da rua Intendente Kelzer. Moções que deram entrada na casa. Moção de apoio 006/2023, de autoria do vereador Flávio e dos demais vereadores. Moção de apoio à aprovação dos projetos de lei número 312/2023, 318, 321 e 329/2023, em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a revisão salarial dos servidores públicos do Poder Judiciário, Ministério Público, Justiça Militar e Defensoria Pública. Moção congratulatória 007/2023, de autoria do vereador Gelson, propondo, após ouvir o douto plenário, que a mesa deste Poder Legislativo consigne em ata uma moção congratulatória ao senhor Mauro Azambuja de Souza. Moção congratulatória 008/2023, de autoria do vereador Flávio. Juntamente com os demais vereadores que compõem este Poder Legislativo, propõe, nos termos regimentais, após ouvido o douto plenário, que a mesa diretora consigne em ata uma moção congratulatória para a Banda Municipal de Veracruz, em comemoração aos 50 anos que serão completados este ano. Convite. Senhores vereadores, assunto: convite para participar do primeiro encontro Farroupilha de prefeitos, vereadores e soberanas em prol do Vale do Taquari. Excelentíssimos senhores vereadores, apraz-nos cumprimentá-los cordialmente e, ao ensejo, convidar a todos os vereadores desta nobre casa a participar do primeiro encontro Farroupilha de prefeitos, vereadores e soberanas em prol do Vale do Taquari. Será realizado no dia 18 de setembro de 2023, a partir das 20 horas, no CTG Candeeiro da Amizade, localizado na Rua Cândido de Medeiros, número 5, Veracruz. O encontro será um jantar fandango, tendo como cardápio galinhada no valor de R$ 25. Frisamos que 100% do valor arrecadado será destinado às vítimas atingidas pela enchente. A animação será com a dupla Pedro Muniz e Rivail Silva, artistas que possuem deficiências. Solicitamos que confirme presença até dia 15 de setembro para melhor organização. Desde já agradecemos pela atenção de Vossa Excelência. Atenciosamente, PTG Capão do Cedro. Secretaria Municipal de Saúde, Veracruz, 5 de setembro de 2023. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz. Assunto: convite à audiência pública. Prezados, temos a satisfação de cumprimentá-los e, ao ensejo, vimos por meio deste convidá-los a participar da audiência pública de apresentação do relatório detalhado do quadrimestre anterior, segundo quadrimestre de 2023, do relatório de gestão municipal do segundo quadrimestre de 2023, que será realizada em 28 de setembro de 2023, às 15 horas, na Câmara de Vereadores de Veracruz. Solicitamos que o convite seja lido em uma das sessões da Câmara de Vereadores. Certo sempre da honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Secretária Municipal de Saúde, Clair Tornks. Seriam essas as leituras do dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, Vaneila. Passaremos, nesse momento, para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes.
Projeto de lei executivo número 145, 150, 151, 152, 153 de 2023 e projeto de lei legislativo número 033 de 2023 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos. Uma boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, pessoas que se fazem presente aqui no plenário, assim como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu passo a relatoria ao vereador Silas do projeto 145 de 4 de setembro de 2023 e o projeto de lei 150 de 2023. E passo a relatoria para a vereadora Cira, projeto de lei 151 de 2023 e o projeto 152 de 2023. E eu assumo a relatoria do projeto 153 de 2023 e o projeto legislativo 033 de 2023. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz. Projeto de lei executivo número 145, 150, 151, 152 e 153 de 2023 e projeto de lei legislativo número 033 de 2023 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste via rede social, bem como a comunidade que se faz presente hoje aqui na Câmara de Vereadores, nossos assessores e todos aqueles que de alguma maneira estão assistindo a sessão nesta segunda-feira. O projeto de lei número 145 e 150 de 2023, a minha pessoa, os projetos de lei número 151 e 152 de 2023 ao vereador Goulart e os projetos de lei número 153 2023 e o projeto de lei legislativo número 033 ao vereador Ludwig Conrad. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Tendo em vista o recebimento do ofício número 003/2023, lido na sessão anterior, onde o vereador Flávio solicita afastamento para tratar de assuntos pessoais a contar do dia 14 de setembro até o dia 13 de outubro de 2023, coloco o pedido em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos de imediato para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 146 de 2023, que fixa o limite do dispêndio para a promoção da quinta semana do empreendedor e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 147 de 2023, que dá nova redação ao recrutamento do anexo único da lei 5.686 de 9 de maio de 2023 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 148 de 2023, que cria, extingue cargo e dá nova redação a cargos do artigo 19 da lei número 931, de 20 de agosto de 1991 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 149 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar um professor área 1, Educação Infantil, e um auxiliar de serviços gerais em caráter temporário de excepcional
interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Presidente, quero dar uma boa noite ao presidente, aos colegas vereadores, vereadora Vaneila. Quero cumprimentar as pessoas que visitam a nossa casa, principalmente os familiares dos homenageados dessa noite. Cumprimentar a nossa assessoria e todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Eu quero me manifestar em relação a esse projeto, o 149 de 2023, onde a Prefeitura Municipal ela pede autorização para contratar um professor da área 1 Educação Infantil e um auxiliar de serviços gerais, em caráter temporário. Faço questão de me manifestar, porque há poucos dias eu fiz uma indicação ao Executivo para que ele nomeasse as pessoas que ainda estão aguardando nomeação e que tenha vaga, quando tiver vaga, que haja nomeação. Então, quero dizer que isso é muito importante. Algumas foram nomeadas na última semana e outras durante todo o período da validação do concurso público. Mas esse caso aqui, ele não se caracteriza como uma exigência de nomeação, porque nós vamos contratar, porque tem uma professora da educação infantil adoecida e a outra funcionária, que é auxiliar de limpeza, ela sofreu um acidente de trabalho e, portanto, ela está afastada do seu trabalho. Então, enquanto as duas servidoras elas estiverem doentes, cabe aqui, sim, o município contratar para não fazer a nomeação e essas pessoas depois ficarem sobrando na rede. Então, presidente, meu voto vai ser favorável a esse projeto. Agradeço a vereadora Cira e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Tá, tranquilo. Projeto de lei complementar número 005/2023, que estabelece a data corte para a implementação de regras para a concessão de benefícios de novo. Projeto de lei. Uma aguinha primeiro. Uma aguinha primeiro. Projeto de lei complementar no 005 de 2023, que estabelece a data corte para estou me atrapalhando só um pouquinho. Projeto de lei, desculpa aí, senhores vereadores. Uma aguinha e vamos de novo. Projeto de lei complementar número 005/2023, que estabelece a data corte para a implementação de regras para a concessão de benefícios para aposentadoria e pensão e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, na semana passada a gente esteve junto ao gabinete do prefeito, conversando sobre esse projeto, e eu queria aqui só deixar a minha preocupação, né, e espero que a gente consiga reverter ainda essa PEC que está para ser votada a nível federal, onde retira alguns dos direitos dos nossos funcionários públicos, né? E esse projeto de lei, o 005, ele visa tentar que a gente consiga segurar aquilo que já é direito garantido, digamos assim, de quem está trabalhando na Prefeitura Municipal de Veracruz, né? Lógico que dependemos dessa PEC também ser aprovada dentro de um molde que possibilite que o nosso projeto ele tenha validade, né? Mas acredito que o bom senso, tenho certeza que todos os vereadores aqui que tenham contato com algum deputado já fizeram esse contato pedindo apoio,
para que o nosso servidor público ele não fique desassistido e perca nenhum direito que ele já adquiriu por tempo de serviço, né? Eu e o vereador Gilson estamos fazendo isso junto ao deputado Marcelo, né? E tenho certeza que todos os demais aqui farão com os seus também. Espero que surta resultado e a gente possa garantir, assim, né, os direitos dos funcionários públicos da Prefeitura de Veracruz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo e concedo a palavra ao vereador Silas. Presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, vereadora Vaneila, as pessoas que nos assistem presencialmente e também aos que nos assistem através das redes sociais. De uma forma muito breve, quero complementar um pouquinho as palavras do Marcelo, referente a esse projeto de suma importância, né, onde a gente pretende conseguir, junto aos nossos funcionários, defender o que eles têm por direito. Como ele mesmo comentou, esse projeto, na verdade, foi explicado pelo Marquinhos, né, da nossa contabilidade, na semana passada, onde muito bem nos expôs toda a situação. Ele é um projeto que está se precavendo de uma PEC que está entrando, né, Marcelo? Essa PEC está no início dela ainda, está aguardando ainda o despacho do deputado Arthur Lira para dar andamento. Hoje mesmo ainda fizemos contatos com os nossos deputados, os nossos 3 deputados federais, o Pedro Westphalen, tanto o Afonso Roca como também o Kovács, onde eles já estão cientes da situação. Inclusive, hoje eu passei também aos colegas vereadores um ofício que deixa bem claro as solicitações, né? Então, a gente, como vereador, está fazendo a nossa parte, e aí que está a importância das nossas representações, né? Diversos partidos, diversas representações, diversos vereadores que vão chegar aos seus deputados a fim de defender um direito dos nossos funcionários. Então, só para destacar que a gente, como vereador, está fazendo nosso papel, transmitindo essa solicitação, já estão todos a par, e certamente vão estar nos ajudando, auxiliando para que a gente possa manter, né, os direitos dos nossos funcionários públicos garantidos. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Silas e concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez a saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, pessoas que se fazem presente aqui no plenário, assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Acho que foi bem explicado pelo vereador Marcelão e o vereador Silas. O vereador Silas até que divulgou um ofício hoje no nosso grupo de vereador ali, explicando bem o que, meio parecido que teria que ser feito, né, essa transição, na verdade. A gente está falando aqui, para quem não sabe, é da PEC 38/2023. Eu acabei lendo a PEC toda e realmente ela não é completa, porque ela fala de passar então do regime de previdência, né, previdência dos municípios, previdência própria, seguindo mesmo da previdência da União, né, mas não fala ali de uma transição ou de corte. Então a gente sabe que não é justo, né, as pessoas prestam concurso público, e lá no concurso tem certas regras que tu entra no concurso se tu quer ou se não quer. E agora, na hora que está prestes a ganhar o teu benefício, se aposentar ou alguma coisa nesse sentido, acaba que mudando. Eu acho que aqui essa PEC foi um pouco meio precipitada. Eu acho que tem que ter ouvido as partes. Eu acho que é muito importante, Silas, esse ofício que tu postou no grupo ali. Eu acho que é mais ou menos isso, tem que se mobilizar mesmo, nós com nossos deputados. Mas eu entendo, na minha visão, que foi um pouco precipitada e um pouco vaga, né? Essa PEC diz uma coisa, e aqui a gente só tem que implementar, eu acho, mais alguma coisa com nossos deputados. Essa transição e pessoas que têm o direito já adquirido, então que se pense, então, pessoas que vão entrar hoje no serviço público, elas vão ter a opção de entrar ou não, mas as pessoas que entraram há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, que está na hora de se aposentar, mudar a regra do jogo agora não é justo, né? Então, eu acho que essa mobilização é válida, eu acredito que a gente tem que trabalhar junto à nossa representação para pensar melhor, para implementar um pouco mais essa PEC e levar a reivindicação, então, do funcionário público, que seja feita, então, uma transição, né, alguma coisa, eu vejo aqui que tem uns prazos que eles estabelecerem no seu ofício, mas alguma coisa que seja assentada, então, com os funcionários públicos que não perdam os direitos, né? A pessoa ali trabalhou uma vida toda, agora está tem uma vida, né? Planejou uma vida, na verdade, tu planeja, né? E agora, na hora de ganhar os teus direitos, acaba mudando. Então, nesse sentido, também me coloco à disposição todos os funcionários públicos para correr atrás dos nossos representantes e também exigir deles uma posição e que possa, então, ser conversada. Eu acho que no dia essa PEC aqui foi um pouco precipitada. Acabou vindo com a desculpa de salvar municípios que estão hoje, não conseguem cumprir com as obrigações com a Previdência Social e acaba, então, botando tudo no mesmo balaio, aquele que cumpriu certinho, que, na verdade, que vem ajudar os municípios que não fizeram o dever de casa. O município que fez o dever de casa acaba sendo julgado junto e botado no balaio, mas isso aqui vem para beneficiar os municípios que não fizeram o dever de casa. Então não é justo, porque os municípios que fizeram o dever de casa, os funcionários foram lá e trabalharam, contribuíram por anos e anos, e agora chega na hora
de repente planejou a sua vida, chegar ali e se aposentar, muda toda a regra do jogo. Então, é nesse sentido, a gente também se coloca à disposição e acredito que temos que trabalhar muito mesmo para conseguir implantar alguma coisa diferente nessa PEC. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Luiz, a palavra continua. Concedo a palavra à vereadora Cira. Presidente, eu quero me somar aos vereadores que me antecederam na discussão desse projeto de lei complementar 005, que agora está na pauta, que nós estamos discutindo. Dizer que também concordo com o que foi falado anteriormente. A Prefeitura de Veracruz é uma prefeitura que procura, nas suas gestões, inclusive quero citar as que já passaram, pagar bem aos seus servidores, mas garantir que as contas da prefeitura elas estejam saudáveis, vamos dizer assim. Nós temos sido um município da região que, ao longo da história, sempre se destacou com um salário justo e que procurou adequar as leis, valorizando o trabalhador. E falo isso agora também do atual prefeito Gilson Becker. Há uma preocupação, colegas vereadores e quem nos assiste, em preservar o bom trabalho dos nossos servidores. Às vezes a gente escuta, não só aqui nessa Câmara, como fora, conversando com a nossa comunidade, algumas avaliações que não são boas em relação ao servidor municipal. Mas a grande maioria dos nossos servidores são extremamente comprometidos com o seu trabalho, com os seus afazeres, e são extremamente comprometidos para atender bem a comunidade de Veracruz. Quando eles fizeram o concurso público e entraram na prefeitura, eles tinham uma perspectiva de vida, de trabalho, de poder ascender na carreira e como seria a vida deles após aposentado. A PEC 38, ela quer justamente acabar com isso. Ela quer que aquele servidor que fez concurso, pensou que ia se aposentar lá com 25, 30 anos, com certas garantias, agora esse servidor vai perder. Quem é esse servidor? É aquela senhora que trabalha lá na creche, é a enfermeira que nos aplicou a vacina na pandemia, é o médico que nos atende ali no posto, é o motorista de ônibus, o operário que abre valetas, é o motorista da ambulância. É importante dizer que funcionário público não é uma coisa que não existe. E, às vezes, as pessoas ficam, porque o funcionário público tem regalias. Funcionário público bate cartão. Ele trabalha, ele cumpre horário, ele trabalha na chuva, no sol, em condições saudáveis ou insalubres, ele está lá exercendo seu trabalho. E não é justo que tenha que se criado aqui no Brasil uma visão ruim do funcionário público. Como se o funcionário público fosse um aproveitador e só tirasse o dinheiro dos cofres públicos. E não é assim. O funcionário, que seria de nós, Flávio, sem a Polícia Civil? O que seria dos nossos filhos sem as professoras e os professores? O que seria de nós sem a enfermeira lá no posto? Sem a pessoa que recolhe o lixo, que aqui em Veracruz agora é um serviço terceirizado. Mas o que seria de nós? Seria o caos. Então é bom a gente separar o joio do trigo e dizer que tem, sim, alguns que não trabalham muito, mas eles estão sob responsabilidade de um chefe. Agora, a maioria trabalha e trabalha muito. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei na escola por 30 anos. Poderia ter me aposentado com 55. Tive que trabalhar até os 58 para atingir 30 anos de contribuição. Me aposentei 3 anos. Por 3 anos eu não precisei contribuir mais para a Previdência. E em 2020, o governador Leite mudou
a legislação e eu voltei a contribuir, e todos os aposentados. Justamente quando eu preciso mais de médico, tomo mais medicamentos, e eu estou usando eu como exemplo para não usar outras pessoas, porque eu poderia listar enormes. Então, quero dizer que é importante que a Prefeitura Municipal tenha encaminhado para nós esse projeto de lei. Talvez a gente consiga segurar que essa injustiça não aconteça aqui em Veracruz, mas é importante fazer o que vocês já fizeram. Essa PEC 38, ela não pode passar. Nós temos que nos movimentar com os nossos deputados para que ela não passe, e o prefeito e os prefeitos que não administraram bem os seus municípios, eles que vão fazer lá no seu município. Mas onde foi bem cuidado das finanças públicas, seja possível cuidar bem dos servidores na aposentadoria. É isso, presidente. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Cira. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, vereadora Vaneila, assessores da casa, aqui os homenageados esta noite, os familiares do seu Ico, também do seu Tancredo, dona Di, o Mano, né, Fabiano, popular Mano, Nego, esposa e familiares do Tancredo aqui presentes, seu Robeli de Tarde, sempre presente, Lonzinho, Marquinhos, enfim, e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero me somar aos colegas que me antecederam e, por sinal, falaram quase tudo, né? E eu só quero complementar aqui, vereadora Cira. A PEC 38 são leis. Leis são feitas por pessoas. E nós aqui temos que convencer essas pessoas que elas estão erradas. É esse o nosso objetivo com essa nossa lei que nós estamos aqui votando hoje. Convencer, mostrar para eles que não é bem assim. Mudar a regra do jogo quando a partida está quase encerrando. Praticamente os 35 minutos do segundo tempo querem mudar a regra do jogo. Agora, quem fizer o primeiro gol ganha. Se eu estou ganhando, eu posso perder. Então, não é assim. Nós temos que convencer essas pessoas que estão fazendo essa PEC, que fizeram essa PEC, que elaboraram esse projeto de lei, a convencê-los que não é bem assim em Veracruz, que é diferente, né? O prefeito aqui está com as contas em dia, estamos dinheiro em caixa, estamos tranquilos, Ludwig, né? Trabalhando em dia, nós estamos tudo, né? Nós não podemos aceitar isso de goela abaixo. Então, mudar no final da partida as regras do jogo não é possível. Então, me somo aos colegas, presidente, e também vou votar favorável a esse projeto aqui de lei que visa parar essa PEC. Agradeço, o vereador Flávio, a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levando. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo 019, de minha autoria, que denomina-se Rua Flávio Tio, Via Pública no município de Veracruz, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanecem favoráveis à aprovação do referido projeto. Nesse momento, passo o trabalho ao vereador Ludwig. Assumindo os trabalhos para que o vereador Paulo, presidente, possa se manifestar no projeto 019/2023. Obrigado, Ludwig. Também, senhores vereadores. Tenho a satisfação de argumentar Vossa Senhoria na forma da legislação vigente de encaminhar para a prestação desta colênia de vereadores o projeto de lei legislativo número 019 de 2023, que denomina Rua Flávio Tio, Via Pública no município de Veracruz, que inicia na Rua Marcelo Oscar da Silva, seguindo em sentido leste-oeste, passando entre as quadras 607 e 612, do loteamento popular de linha equidável, até o seu término junto à Rua Tancredo Rotmund. Justifica-se esse nome da referida via pública como homenagem póstuma ao senhor Flávio Tio. Flávio Tio nasceu em 26 de abril de 1945, filho de Adolfo Tio e Gilda Tio,
casou-se com a dona Di, que está presente aqui hoje, com quem teve 2 filhos, sendo eles Adriana Tio e Fabiano Tio, neto, e eu também netos, Tatiane Tio Ortiz, Ana Gabriela Ortiz, Flávia Tio, Júlia Tio e Pedro Tio. Meu amigo Vico, agora eu tinha até escrito aqui, mas eu vou falar um pouco mais dele, homem muito querido dentro do nosso município de Veracruz, dona Di. Tenho certeza que, às vezes, quando eu passo na esquina da casa de vocês ali, em frente ao mercado Bachmann, eu lembro das inúmeras vezes do nosso chimarrão, das madrugadas, dona Di, porque ali era sempre bem cedo, antes que o sol aparecesse, a gente precisava chegar para ali para tomar um chimarrão. Então, eu fico muito feliz estando hoje aqui nessa cadeira, aqui nessa casa, e podendo dar, então, esse nome, juntamente com os meus colegas vereadores, ao meu grande amigo Flávio Tio, porque muitas vezes tem muitas outras pessoas que também marcaram o nosso município aqui, Ciro, que a gente não teve, as pessoas às vezes não tiveram esse prazer de ter esse contato. E eu tive, então, desde de longa data, desde 1994, quando eu vim residir aqui no município de Veracruz, nós já tínhamos esse contato com o seu Vico, com o Mano, né, através dos abates lá, né, mano, lá no frigorífico, lá, e tem muitas camperiadas ali com ele também. Então, isso fica marcado, e ele foi um homem que sempre trabalhou muito para que o município tivesse sucesso. Então, por isso que eu venho, então, essa noite aqui e trazer essa placa para a família de vocês aí. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Paulo e de imediato repasso os trabalhos dele para botar em votação o projeto de lei legislativo. Obrigado, Ludwig. E não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Agora, nesse momento, eu convido a dona Di, também meu amigo Mano, para vir aqui na frente fazer a entrega de uma placa e também um registro. Pedir para, se tu puder, Vaneila, eles me enviaram, depois eu falo. Obrigado, então, aos familiares do seu Flávio, mano. Tudo bom vocês, abraço. Projeto de lei legislativo número 025 de 2023, de minha autoria, que denomina-se Rua Tangredo Belisário, Rótulo, via pública no município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Neste momento, eu peço que a vereadora Vanilla faça a leitura para mim. Saudação especial à família aqui presente. Tancredo
Belisário Rothmund nasceu 28 de outubro de 1943. Faleceu no dia 22 de dezembro de 2020. Foi casado com Jardilina Rothmund por 55 anos, com quem teve 4 filhos: Sandra, Altemir, Cláudia e Cíntia, 10 netos e 1 bisneto. Trabalhou por mais de 10 anos na companhia de fumos, hoje Philip Morris. Trabalhou na gráfica Hash e na gráfica Kirtz. No ano de 1978, abriu sua própria gráfica, Gráfica Veracruz. Tangredo, com 17 anos, ajudou a fundar o partido político MDB em Veracruz. Foi presidente do Esporte Clube Verinha por 15 anos. A primeira sede do Verinha foi em Rincão da Serra. Depois, a sede foi transferida para o bairro Arco-Íris, um espaço cedido pelo senhor Pupi Lenz. Mediante pagamento de pequena mensalidade, seu Pupi era um torcedor muito presente nos jogos do clube. Por anos, teve a ajuda de Erich Schneider de Oliveira, em memória. Dori Machado, em memória. Sebaldo Miller, em memória. Décio Machado, em memória. Senhor José Zancanaro e Astério Coles. E muitos outros amigos que ajudavam o Clube Verinha, inclusive sua esposa Jardilina, a Didila, que com carinho organizava e lavava os uniformes do clube. Foi sócio fundador da Igreja Luterana Paz Veracruz, onde trabalhou como voluntário e na diretoria. Foi sócio fundador do CTG Candeeiro da Amizade, onde foi por 3 vezes patrão. Como bom gaúcho que amava as tradições, gostava de um fandango e se fazia presente para dançar com a sua prenda Didila. E pelos CTGs afora, fez inúmeras amizades. Amava sua família, gostava de futebol, de CTG, de conversar com os amigos e de uma boa pescaria. Seria essa a leitura, senhor presidente. Obrigado, Vaneila. Nesse momento, faço trabalhos ao Ludwig também. Assumindo os trabalhos para que o vereador Paulo possa se manifestar no projeto legislativo 025/2023. Obrigado, Ludwig. Mais uma vez também, satisfação, negros, familiares, assim, de todos os familiares do meu amigo, que eu tive também a honra e também o prazer de conhecer ele há muitos anos. E a gente tinha uma turma de janta, e ele era o nosso chefe, Beto, do ensopado. Ele era o nosso mestre lá, então tinha vários tipos. Tem nosso cardápio, Marcelão, da turma de quarta, e ele fazia parte por muitos anos lá, nego, com a nossa turma. Então essa é a minha lembrança. Como eu tinha falado antes também do seu Vico, às vezes a gente passa muitos nomes, muitas pessoas importantes, assim como ele aqui, que fica o nome de uma rua, só que muitas das vezes a gente acaba que não tem esse contato. E eu tive, tanto com o seu Vico, quanto também com ele, né? E aí, então, eu fico feliz e brinco sempre com o Vini, que ele foi uma troca, né? O Vini assumiu, então, agora o posto dele lá na nossa turma das nossas jantas, e também um dia eu conversava com o Nego, não lembro, o Nego também, o lugar que a gente estava junto, foi numa janta, eu acho, o Nego estava nos contando. Eu lembro até que eu acho que a minha esposa, quando fez comunhão ou crisma, as roupas, era tudo lá da dona Didila, a esposa dele. E também muitas outras famílias de Veracruz, de Vaneira de Henrique Dávila, de Albardão, muitas famílias, né, Nego, que não tinham como vir comprar aquela roupa, às vezes uma camisa para um filho fazer uma comunhão, um vestidinho para a filha, às vezes quando faz comunhão, muitas famílias carentes, eu sei que eles davam, eles emprestavam e eles doavam. Então é mais uma coisa, mais uma justificativa desse nome, então, que está aqui na minha mão. Rua Tangredo Belisário Rothmund. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Paulo e de imediato já repasso os trabalhos a ele.
Obrigado, Ludwig. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Convido nesse momento os familiares para vir aqui na frente para fazer a entrega da placa. Aqui. Agora vamos para... Mais uma vez, então, obrigado aos familiares aí. Valeu mesmo, legal. Projeto de lei legislativo número 032/2023, de autoria da mesa diretora, denomina várias ruas do loteamento Vila Teresa como vias públicas do município de Veracruz e outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos seus vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos de imediato para a votação das indicações e moções. Indicação número 107/2023, de minha autoria, propondo que estude a possibilidade de instalar câmeras de vídeo monitoramento na parte interna dos ônibus de transporte público escolar do município de Veracruz. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Flávio. Assumindo os trabalhos para que o vereador Paulo possa se manifestar na indicação 107/2023. Obrigado, presidente Ludwig, também senhores vereadores, todos que fazem presente essa noite aqui nessa casa e também as pessoas que nos assistem em casa pelas redes sociais. Essa minha indicação vem junto com os meus longos anos de lida, desde 2013, que eu lido só com isso, a gente trabalha diretamente. E assim como já tem hoje nas escolas, eu acho que é uma forma, Luiz, que eu digo segura para eles e para quem faz o transporte, né? Porque muitas das vezes, eu já fiz quase todos aqui, fiz transporte em todos os locais do nosso município. E aí, muitas das vezes, tem casos assim que a gente tenta, Cira, conter, mas é bem complicado, né? Às vezes, quando tu tem um ônibus aí com 40 dentro, Vaneira, não tem como a gente ter esse controle. Então, tendo isso, eu acho que fica mais justo e mais seguro, até se venha algo acontecer entre
entre eles mesmos, sabe? Os alunos, às vezes um bate em alguém, às vezes um corta o banco, o outro puxa uma luz, o outro faz alguma coisa que não é, Silas, para ser feito, e aí tu está andando, às vezes, pelo interior, estrada de chão, com chuva, com buraco, não tem como a gente ficar prestando atenção neles. Então, eu acho que isso aqui vem para reforçar essa questão para quem trabalha e mais também a segurança para os alunos. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Paulo e de imediato repasso os trabalhos a ele. Obrigado, Ludwig, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Moção de apoio 005, de autoria do vereador Goulart. Moção de apoio à comissão dos aprovados no concurso público da fase do Rio Grande do Sul de 2022. Coloco a palavra à disposição do vereador autor. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, comunidade que nos assiste presencialmente e comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Essa moção vem a pedido do amigo, o Jander, que prestou concurso público e foi, como se diz, passou e está aguardando a chamada na fase. Então, a pedido dele, de apresentar uma moção para que o Estado possa começar a chamar, que já chamaram na outra fase 300 e poucos que passaram no concurso e tem mais uma turma aí de 300 e pouco. Então, peço o apoio dos colegas vereadores para que aprove e seja encaminhado essa moção. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart e não havendo mais... Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas já saudadas presencialmente aqui e também as que assistem via as redes sociais. Só para me solidarizar e apoiar a moção que o Goulart está entrando, eu vejo a necessidade de o governo convocar esses aprovados, uma vez que em vários presídios a gente sabe que tem brigadianos dando suporte por falta de efetivo da SUSEP. Então, nesse sentido, a nossa população fora fica desassistida, enquanto o brigadiano está lá dando aquele suporte por falta daquele servidor concursado e que não foi chamado. Então, nesse sentido, acho que é bem válido essa moção para mostrar para o chefe do executivo do Estado que precisa repor essas pessoas que estão faltando. Então, nesse sentido, eu tenho meu apoio, vereador. Agradeço o vereador Flávio, a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação essa moção. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Também acho que antes passou, também declaro aprovado a indicação 107 ali, a minha indicação que eu não tinha aprovado ali. Moção de apoio 006/2023, de autoria do vereador Flávio e dos demais vereadores. Moção de apoio à aprovação dos projetos de lei número 312, 318, 321 e 329 em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a revisão salarial dos servidores públicos do Poder Judiciário, Ministério Público, Justiça Militar e Defensoria Pública. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da moção. Senhor presidente, esta moção também vem de uma servidora do Judiciário, um oficial de Justiça, que veio relatar que os servidores do Judiciário não têm a reposição desde 2022, enquanto que a chefia, todos ganharam uma reposição de 18%, Cira. E eles, oficiais de Justiça, técnico judiciário
deixa eu ver aqui mais aqui que ela me falou, analistas judiciários, eles não têm essa reposição. Então, só a diretoria, vamos dizer assim, que teve o reajuste de 18%, enquanto eles não têm. Então, eles estão reivindicando, estão pedindo, e assim a gente pediu para todos assinarem esta moção, para mostrar que a gente está favorável a que eles também recebam, enquanto que os juízes e demais categorias do alto escalão receberam o aumento, enquanto eles não têm essa mesma reposição. E aqui eles estão pleiteando, eles sabem que eles não vão receber os 18%, mas eles estão pleiteando 12,36% parcelados, né? Então, com essa nossa moção aqui, uma vez aprovada, ela vai ser encaminhada ao judiciário, e então, tentando também convencê-los que eles também necessitam da reposição das perdas salariais, enquanto que o pessoal do alto escalão tem a sua reposição normal. Então, nesse sentido, a gente pede então para os colegas aí essa votação e aprovação dessa moção. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Flávio, concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, complementando o que o vereador Flávio falou e deixando bem claro a toda a comunidade veracruzense, acredito que mais, acho que os vereadores pensam como eu, que eu estou de apoio desse projeto que o Flávio apresentou para nós, porque ele vai beneficiar, como o Flávio explicou, o baixo escalão. Se aqui tivessem juízes também, eu seria contrário e não seria favorável ao projeto. Vou deixar bem claro a toda a comunidade. Agradeço o vereador Marcelo e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloque em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. E neste momento passaremos aos assuntos pessoais. O primeiro vereador é o vereador Flávio Daniel Schink. Não, pode deixar. Flávio Schink. Uma boa noite à comunidade veracruzense, que se faz presente aqui no plenário, nossos assessores, as pessoas que nos assistem via as redes sociais. Quero fazer um alerta muito importante hoje sobre o mês de setembro, que marca a campanha mundial de prevenção ao suicídio, o chamado Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo serve para o ano todo, mas tem sua referência no mês de setembro, porque o dia 10 é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo. No Brasil, em média, 38 pessoas tiram a própria vida todos os dias, mais ou menos a cada 45 minutos. Durante esse período, destaco a importância de falar abertamente sobre o assunto, de oferecer apoio às pessoas que enfrentam desafios emocionais e de eliminar o estigma associado à saúde mental. Por meio de campanhas, eventos e diálogos, devemos buscar a criação de ambientes onde todos se sintam confortáveis para compartilhar suas dores e buscar ajuda. A conscientização é a palavra-chave para salvar vidas e construir uma sociedade mais solidária e compassiva. Acolher é cuidar. Busque ajuda. Ofereça ajuda. Se precisar conversar, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, principalmente pessoas deprimidas que caem em depressão. É uma doença silenciosa que precisa ser compartilhada, que precisam procurar ajuda. Muitas vezes a pessoa se retrai, a pessoa
se acomoda, fica em casa, perde a vontade de sair, de contatar com novas pessoas, com amigos, e fica recolhida em casa. É importante a gente perceber se acontece isso dentro de casa, procurar ajudar essa pessoa levando a um tratamento que necessita. Um outro assunto eu preciso também comentar, que essa tragédia que aconteceu no Vale do Taquari, presidente Paulão. Eu pensei que jamais ia ver tamanha destruição em minha vida. A gente esteve por lá por 2 vezes, uma vez no dia 7 de setembro, levando mantimentos, onde colegas aqui do Rotary e mais outros se juntaram e também recolheram, fora os donativos que a prefeitura está recolhendo, que o colega Paulão já levou voluntários também para trabalhar, e tantas outras pessoas levando solidariedade, levando o trabalho físico, né, para ajudar um pouquinho do tanto que eles precisam lá na região do Vale do Taquari. É triste quando a gente vê pelas redes sociais, e nós presenciamos isso pessoalmente, quando as pessoas agradecem a Deus por estarem vivas, porque muitas perderam a vida. Famílias, 3 a 4 pessoas, muitas estão sumidas ainda. Hoje estamos em 46 número de mortes e tantas ainda estão desaparecidas, Marcelo. Então é inacreditável aquilo que aconteceu por lá. Mas infelizmente, ou felizmente, uma coisa boa que se vê é a solidariedade de todo o povo gaúcho. Em todos os municípios se mobilizando, se juntando, dando as mãos para ir lá, levar comida, levar água, levar produtos de higiene, de limpeza, ajudando braçalmente a limpar, tirar os escombros e tentar dar ânimo para essas pessoas poderem se reconstruir novamente. Então fica essa minha palavra de apoio, de carinho, de afeto para todos aqueles que foram atingidos pela enchente lá do Vale do Taquari. E, para finalizar, quero ressaltar que estou saindo de licença por 30 dias. E ocupando minha cadeira estará o meu xará, Flávio Halmenschlager, o pensante. Desejo-lhe pronto sucesso enquanto vereador e tenho certeza que fará um excelente trabalho pela nossa comunidade nesta Casa Legislativa. No mais, desejo uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus abençoe cada um, cada uma, e principalmente aos atingidos lá da enchente do Vale do Taquari. Boa noite. Agradeço o vereador Flávio, e o próximo é o vereador David Silas Petri. Uma saudação mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, as demais pessoas que participam da nossa sessão, em especial as famílias homenageadas. Dizer que para nós é uma alegria muito grande quando a gente pode aprovar projetos de suma importância, relembrando pessoas que fizeram um papel diferente dentro do nosso município, foram importantes tanto no desenvolvimento, em diversas ações, como é o caso de familiares de vocês. Então, para nós é uma honra muito grande parabenizar o Paulão pela iniciativa e dizer que a gente se sente honrado de votar projetos dessa magnitude. De uma forma muito breve, mas não poderia deixar de passar pelos assuntos pessoais, até porque penso que o assunto não é para a gente usar na política, mas a gente não pode, Flávio, deixar de falar desse momento que passa, né, todas essas famílias do Vale do Taquari. Destinar aqui os nossos sentimentos por todos esses que estão passando por essa tragédia, que comoveu a todo o nosso estado, a todo o nosso país, talvez nem a todos, né, que alguns vamos dizer assim, cargos que têm o poder de colaborar e ajudar não estejam tão comovidos com essas famílias, mas esperamos que eles entendam um pouquinho dessa realidade e façam um pouquinho mais por essas pessoas. Então, destinar nossos sentimentos
e dizer que me orgulho cada dia mais de ser veracruzense. Eu acho que logo, logo a gente pode titular Veracruz como a cidade solidária. Né? A gente é exemplo de diversos movimentos, diversos eventos, onde quando são benéficos a alguma situação, a comunidade pega junto e faz acontecer. E não está sendo diferente agora. Seja na doação de alimentos, seja na doação de valores, seja também nosso município disponibilizando, levando pessoas para o Vale do Taquari, ajudando na limpeza, na reordem das suas casas. Então, quero dizer que me orgulha muito ser veracruzense. Espero que esse movimento de solidariedade que as pessoas do nosso município têm se eleva a cada ano e a gente possa sempre ajudar, porque é sempre melhor a gente ajudar do que a gente passar por situações que eles estão passando. Né? Recentemente, a gente teve uma situação muito complicada na tua localidade, lá na Marcelão, principalmente, na Arco-Íris, diversas localidades do nosso município, quando foram atingidos por granizo. Né? A gente sabe o quanto essas pessoas sofreram durante as noites, durante o dia, tendo que reformular suas casas, enfim, toda a angústia que aconteceu. Mas eu acho que não dá nem para comparar com o que está acontecendo lá. Né? Foi perca total, cidades devastadas, a exemplo de Mussum, Roca Salles, que foram as mais atingidas. Né? Acho que 80%, 90% da cidade destruída. Então, repassamos nossos sentimentos, que eles tenham fé em Deus e certamente, dentro do possível, nós estaremos ajudando, seja com doações, o que tiver que for, seja necessário, a gente estará auxiliando. Quero, de uma maneira muito breve também, falar do encontro, Flávio, que a gente teve há 2 semanas atrás, no dia 19 de setembro, dia 29 de agosto, exato. Um evento promovido pela CTA, uma fumageira de Venâncio Aires, um evento muito bacana, importante para o momento que estamos passando aos nossos fumicultores, quando se fala da questão da mão de obra. Todos vocês já são sabedores das situações que estão acontecendo em diversos pontos do nosso estado, com a tal chamada mão de obra escrava. E isso certamente vai respingar nos nossos produtores. E aí, Flávio, eu quero dizer a importância, e hoje na condição de vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de nós termos o nosso sindicato ativo e lutando por essa causa. Dizer a todos os agricultores que o sindicato está de portas abertas para receber, auxiliá-los e informá-los do que for necessário fazer. Não fiquem acomodados achando que talvez não pode acontecer, porque a minha propriedade é um pouquinho mais escondida, não é tão visível, porque a gente sabe que isso pode acontecer, a fiscalização pode acontecer, então todos vocês tenham que estar informados, e para isso está o sindicato lá todo estruturado para que dá esse acesso e esse suporte para todos vocês. Seguidamente eu falo que muitas pessoas não veem o sindicato com bons olhos, muitos buscam o sindicato em busca de benefícios, né, Ludwig? Mas muitos não sabem que são beneficiados por intermédio do sindicato sem ao mesmo ser associados. Né, a gente pode destacar N fatores como aposentadoria, diversas situações aí em que o nosso sindicato está sempre levantando a bandeira, defendendo nossos produtores. E eu quero fazer um apelo a esses produtores que sabem que a gente precisa dessa força, ajudem ao nosso sindicato, participem, interagem, venham conhecer. Vocês têm um sindicato sempre de portas abertas, sempre defendendo a sua causa, levantando a bandeira, brigando por suas causas importantes que vão favorecer a todos os nossos agricultores. De uma forma muito breve também, quero fazer um agradecimento à Secretaria de Esportes. Na semana passada, a gente conseguiu sediar uma rodada do Intervilas, do campeonato, a Copa Integração, hoje chamada, levando uma rodada a acontecer lá no ginásio de Vila Progresso. Quem por lá teve, viu o quanto de movimento aconteceu nessa rodada. Dizer que para nós da localidade é muito importante. Quem conhece o nosso clube sabe que a gente tem as escolinhas, e na sexta-feira também a gente teve a escolinha, com 2 categorias participando, e após a escolinha eles tiveram a oportunidade também de ver seus pais jogando, né? Também torcer e já pegar esse espírito esportivo de competitividade, que é muito bacana. E também poder proporcionar esse momento para as nossas famílias, que muitas vezes não se deslocam lá do interior, aqui para o centro do município, para acompanhar o seu time também. Então, muito bacana essa iniciativa. Espero que a gente, no decorrer do campeonato, possa trazer mais uma rodada, a fim de envolver um pouquinho mais a localidade. E assim também a gente espera para as demais localidades, como Andreas, Ferraz, que são um pouquinho mais distantes do município, a fim de envolver e trazer mais a comunidade a participar desses eventos. A mais seria isso. Desejo uma ótima semana a todos, com muita paz, muita luz, sabedoria, e que Deus esteja com todos vocês. Agradeço o vereador Silas e o próximo vereador Ludwig Conta. Também a minha saudação
meu amigo Gelson e também o nosso goleiro Claudécio, aí, que faz presente essa noite nessa casa. Aí. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vaneila. As pessoas que nos assistem pelas redes sociais, o Rovelino Tati, o Lonzinho, o Gelson, o seu amigo lá no fundo, amigo de longa data, os assessores, as famílias dos homenageados, uns eu conheço aqui, da gráfica, sempre meu amigo de muitos anos, senhora ali também conheço. Meu assunto, não ser repetitivo, o vereador Silas falou do dia 29 de agosto, nós tivemos encontro na CTA como fumicultor hoje, há 41 anos, desde os 7 anos na cultura do fumo. O que foi abordado ali? A CTA Continental, eu planto para ela até. Vendi o meu fumo faz 2 anos, vendi tudo lá. E o instrutor me mandou o convite, eu achei muito importante, prefeitos de vários municípios, vereadores, sindicatos, representantes de várias entidades estavam aí. Mas o que querem fazer com os colonos hoje? Eles querem botar que nós somos os empresários, que nós temos direito ao trabalhador. Porque a lei existe desde 1973. Isso foi abordado naquela... Não sei se tu chegou, acho que nós chegamos meio junto, chegou a ver isso. Só que essa lei estava tipo na gaveta. Agora, desse 2023, ano passado estava tudo tranquilo. Agora começou, estão mexendo nessa lei. Aí eles falaram assim, tu não precisa pagar 180 para um peão e dar a comida, tu tem que pagar R$85 e dar os direitos todos a eles. Procura o sindicato, eles fazem, nem sei como eles vão fazer, eu não sei mesmo como é regularizar um diarista. O diarista quer ganhar R$200, 180, R$200, ele não quer direitos, porque ninguém trata mal um colono hoje. Um colono não trata mal um peão, só que a lei é essa, a lei é que está no papel e essa é para ser cumprida. Eu quero só ver se isso chegar à fiscalização. Já chegou em Ferraz anos atrás, eu sei que foi gente notificada, teve 3 dias para fazer a defesa e não era fácil. Né? Mas vamos ver, vamos ter esperança que essa lei fique engavetada, porque colono nenhum trata mal um peão. Né? O segundo assunto, falar um pouquinho da enchente também. Várias pessoas me ligaram da localidade de Ferraz, oferecendo coisas, centrífuga, cama, colchões, e para eu dar minha contribuição, semana passada eu já trouxe uma coisa para assistência social aqui, falei com a Gabriela hoje, amanhã eu vou pegar minha caminhonete, vou recolher isso em 4 pontos da localidade de Ferraz e vou trazer aqui na Coarite, que novamente vai ser levado. Falei com o prefeito que eles já têm coisas ali acumuladas, mantimento e tudo mais. Fico meus sentimentos aqui às vítimas, porque nós também passamos em 2020 por 2 enchentes aqui na Baixada, perto da Servifest, ali nos bairros, mas nem comparado à enchente que deu lá, que a gente vê. Mas fico meus sentimentos e o meu agradecimento à comunidade de Ferraz que se prontificou anonimamente, não é para falar nomes, mas eles vão, e eu vou trazer isso para Guarita aqui, para a prefeitura levar lá. Mais um agradecimento aqui ao secretário Michael. Muita gente pode achar, ele está se falando de patrulhamento do asfalto de Ferraz. Foi sim, patrularam o asfalto de Ferraz. Só que as laterais, porque lá muitos perdem, os tratores passam, perdem as terras, o Silas sabe, um tratorzão, passar no asfalto, ele perde terra, o caminhão perde terra, as carroças perdem terra, e vai acumulando a água, não mais vai para as valas. Só que tem um porém, precisa ser limpada as valetas laterais. Novamente em conjunto com o secretário da Agricultura, Martin, e o Michael vai ceder um caminhão e a Secretaria da Agricultura a reta escavadeira para limpar os pontos mais críticos, porque tem muito ponto com esgoto entupido. Quinta-feira de manhã, eu e o selador passamos ali,
no feriado, eu me prontifiquei a abrimos os pontos mais críticos, mas agora vai ser feito com a reta e o caminhão, para levar embora para o entulho. Peço o tempo do colega Luiz, pode ser? Foi mais longe hoje, tinha mais coisas aqui. Então, na verdade, vai ser feitas as limpezas, porque umas pessoas criticaram e umas elogiaram. Claro, para trollar asfalto deve ser, esse vereador não sabe nada, só que a umidade do asfalto termina com o asfalto. E eu sei desde criança que a gente caminha de roça também se cuida, não pode ter água parada, vai para o escoamento das valetas. Aprendi com meu pai, graças a Deus, que a gente trabalhou muito na lavoura e tenho muito orgulho de ser colono e continuar essa profissão. E quem também tem orgulho. Claro que a cidade também precisa, mas os colonos é a engrenagem que gira. A cidade gira e a colônia gira a cidade. Mais um assunto era dia 16, agora sábado vai ter a final da Bocha. O primeiro jogo já teve em Ferraz sábado. Mato Alto contra Ferraz. Dos 5 times que tinha na Bocha, ficaram 2. Então, Mato Alto, que é do Valdemar, do Preto ali, que é a terra da minha colega Vaneila, contra a humilde Ferraz lá, que é Bar Conrad. Então, vamos fazer a final da Bocha, que vai ser sábado a final, a partir das 1h30, começa ali no Mato Alto. Todo mundo conhece a cancha do Valdemar ali. Então, quero ver se tu vai torcer para mim ou para eles lá. Mas, claro, tem que ser para o Mato Alto. Mas vai ser uma bela final. A bocha, eu sempre digo, a bocha sempre é um esporte bem respeitado, porque não precisa de juiz. O juiz é da cancha apita um jogo, o outro apita o outro jogo. Segurança nós não botamos até hoje, sempre tem harmonia entre os cancheiros. Às vezes está umas resingas, mas isso a gente controla na conversa. Então, seria isso para hoje e agradeço a Deus por me dar saúde e a todos os colegas, sempre vamos estar aqui, em harmonia, espero, se assim seja, e uma boa semana a todos. Agradeço o meu amigo Ludwig, o colega defensor da agricultura do nosso município aí. E o próximo vereador Marcelo Henrique Carvalho. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste via rede social também, aproveitando para parabenizar a escolha dos nomes do vereador Paulo, pelos homenageados de hoje. Particularmente me criei na Arco-Íris, né, conheci o seu Tancredo, e como bom menino, né, que me criei descalço lá na vila, jogando bola, muitas vezes ali pela frente da casa dele passando, também brincando com a gurizada. Escutei muitas coisas boas dele, assim como escutei ele me xingar algumas vezes também, porque estava querendo caçar algum passarinho ou brincar com uma pedra, alguma coisa. Ele, cuida, guri, não vai quebrar as vidraças aí, né? Então a gente relembra com alegria e satisfação que foi um senhor ali no bairro Arco-Íris que eu acho que não educou só a família dele, mas ajudou a educar todos aqueles guris da Arco-Íris que por ali passaram. Então, uma justa homenagem que parte do vereador Paulo para essa família tão querida aqui de Veracruz. Bem, eu tenho 4 assuntos e vou tentar utilizar apenas o meu tempo para falar sobre os 4. Primeiro, situação das estradas no interior, né? A gente recebeu bastante ligação para que arrumasse as estradas e tal, e eu não estou aqui para criticar o secretário, pelo contrário, eu estou aqui para pedir um pouquinho de paciência à comunidade veracruzense. Acho que as chuvas cessaram no final de semana ainda, né? E a gente não teve tempo hábil para as máquinas se deslocar até o interior e está fazendo o reparo dessas estradas. A gente sabe que muitas vezes a estrada não está contente, não está como a gente gostaria que ela estivesse, só que Veracruz ainda tem bastante estrada no interior, né? E a gente sabe que a situação em algumas delas, né? Vou citar o caso ali da obra da linha Henrique Dávila, que após a obra ela foi até uma parte, após tinha uma cancha feita, e com essa chuva, óbvio, que iria acontecer dela desnivelar e dar bastante buraco, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que eu tenho certeza que o secretário e o prefeito vão estar ajeitando isso aí, tá bom? Segundo assunto, e que me causa um pouco de tristeza de falar disso de novo, é sobre a saúde aqui do município de Veracruz. Parece que de tempos em tempos aparecem alguns problemas, e dessa vez recebi inúmeras ligações na última semana direcionadas ao nosso hospital, né? Onde o pessoal reclamando da demora no atendimento, que estava muito moroso, que a fila não andava.
E, mais uma vez, conversando com o prefeito ficou de pessoalmente estar buscando alguma conversa com o pessoal do hospital para estar atenuando essa situação. Me coloquei à disposição também, tenho certeza que todos aqui, todos os vereadores recebem esse tipo de ligação em questões de saúde, né? E a gente precisa dar uma satisfação para a nossa comunidade, né? Não depende, quem está, de repente, encarando isso como uma crítica ao prefeito, não leve dessa maneira. Eu acho que o prefeito coloca pessoas capacitadas e o prefeito não consegue fazer tudo, ele não é onipresente, né, onipotente, ele precisa que as pessoas que ele colocou nos lugares consigam gerir essas funções, né? E eu acredito que lá no hospital a gente precisa talvez gerir um pouquinho melhor, conversar com aquela equipe médica lá, ver o que está acontecendo e se tiver faltando alguma coisa que a gente possa auxiliar também para dar um suporte melhor para esse profissional da saúde que não está conseguindo despachar o atendimento no nosso Hospital Veracruz. Terceiro assunto sobre a Semana Farroupilha, tá? E sobre todos os eventos de um modo geral do município, que eu acredito que sempre quando uma secretaria ela vai organizar um evento, ela precisa estar de acordo, digamos assim, né, com a comunidade. Existem eventos como a Feira da Produção, como a Semana Farroupilha, como a Feira do Livro, que acontecia, que a gente precisa sentar e conversar com as pessoas que são interessadas nos eventos, para articular e fazer com que o evento seja bom para eles. Não pode ser bom apenas para uma entidade ou para outra, tem que ser para todas aquelas que estão participando do evento. Então, eu também vou buscar pela Secretaria de Cultura amanhã de manhã, conversar com o secretário Cristiano, para a gente estar alinhando algumas coisas, que recebi também alguns comentários de que talvez pudesse ser melhor distribuído algumas datas dentro da Semana Farroupilha. E meu quarto assunto, que não podia ser diferente, a gente viveu na semana passada a situação no Vale do Taquari, a qual o município aqui também já precisou de auxílio, né? E Veracruz está de parabéns, porque eu acredito que a mobilização que partiu da nossa cidade aqui, eu não vi em nenhum outro município, com todo respeito aos demais, mas desde equipes de gincana mobilizadas, pessoal indo para lá, né, empresas se mobilizando, igrejas se mobilizando, né, clubes de futebol, né, e partidos políticos, toda a comunidade, de um modo geral, aqui de Veracruz, fizeram acontecer em prol das famílias do Vale do Taquari. Fica os meus sentimentos a todas as pessoas que perderam familiares, perderam amigos. Também fica uma triste lembrança do que foi aquelas cidades, porque quem foi lá sabe que não existe mais as cidades como era antes, né? Então eles vão precisar de muita força, vão precisar de muito auxílio para que eles consigam se reerguer, né? E para finalizar, aqui, já que estourou o meu tempo, eu tenho mais um minutinho, né? Queria dizer que é bastante revoltante, digamos assim, tá? Eu não votei no Eduardo Leite, tá? Mas ele estava lá, estava trabalhando, estava ajudando, e eu tenho que dar os parabéns pelo trabalho dele. Eu não votei no Lula, e infelizmente eu não votei porque eu sabia que ele iria me decepcionar. E ele me decepcionou. Com todo respeito a quem votou, mas o trabalho do presidente Lula, eu acho que um presidente da República, assim como um prefeito, como um vereador, como um governador, Paulo, tu precisa estar do lado das pessoas que te colocaram lá. Tu faz uma opção, eu não acho que ele foi a passeio, como algumas notícias colocaram que ele foi para a Índia a passeio, acho que a passeio ele não foi. Mas no momento que tu faz uma opção para ir para a Índia e deixar o teu povo, no momento que tu mais precisa, tu não dá assistência, mas mandei o vice-presidente, com todo respeito ao Alckmin, não é a mesma coisa. Tanto que eles anunciaram R$800 por família, e depois eles voltaram atrás e anunciaram 732 milhões, porque eles viram a besteira que eles tinham feito. O que é R$800, com todo respeito ao governo nacional, que eu tenho certeza que provavelmente vou estar escutando uma resposta aqui na semana que vem, o que é R$800 ia ajudar uma família que passou por aquilo lá? Nada. Nada. Então fica a minha tristeza em saber que o governo nacional ele escolhe alguns pontos que ele visa, talvez politicamente, que aconteceu mesmo alguns anos atrás, e ele foi lá no Nordeste, quando houve as enxurradas, lá ele foi, porque lá ele tem base eleitoral, e aqui no nosso estado ele não vem. Que bom que o Rio Grande do Sul votou contra ele, que continue votando. E espero que daqui a 4 anos, aqueles que votaram a favor, repensem o seu voto, porque o político ele tem que estar do lado do povo, não interessa se votou ou não em ti. E o nosso presidente não faz isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo e o próximo vereador é o vereador Valceni Goulart.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos prestigia hoje presencialmente e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu tinha montado o meu discurso já, mas eu vi que o vereador Marcelo foi muito bem nas suas colocações e eu tenho algumas. Quero dizer que, ao invés de oferecer R$ 800 por cada família, ele deveria ter olhado e o que ele gastou indo para a Índia, 2 milhões de hospedagem, 330 mil numa sala para receber os convidados. Então, já passa de 25 milhões que ele gasta em viagem. Mas isso já era esperado por um governo que diz que é pai dos pobres, e hoje os prefeitos do Nordeste, 400 e poucos prefeitos, estão tudo em greve. Já vi empresa fazer greve, mas nunca tinha visto prefeito, porque ele está cortando o FPM, entendeu? E eu já falei aqui, espero que o Rio Grande do Sul não passe por isso, mas avisado foi, falei sempre, com essa questão do fumo, que está acontecendo aí, a agricultura vai sofrer consequência. Hoje recebi a notícia lá do Lagão, na divisa do Lagão do Passa Sete, a minha sogra e os agricultores foram tudo multados lá. Mas o que me traz aqui é um agradecimento especial, Marcelo. Eu disse que eu não tenho político de estimação. Eu também não votei no Eduardo Leite. Mas tem meu respeito. Com barro na meia da canela, sempre lá. Como eu estou falando aqui do presidente Lula, que não votei, também, que foi viajar, e mal chegou no Brasil, já teve outra viagem, o que a Janja disse, me segura, senão eu saio dançando. Vai dançar, um dia vai, mais longe daqui. Isso é triste, e quero dizer mais, que eu não defendo político. O nosso secretário da Assistência Social, o nosso vice-governador, que é do meu partido, do MDB, onde é que estava? Assistindo palestra de gel. O presidente Bolsonaro, quando aconteceu o desabamento em Dobradinha, nos outros, cancelou as suas viagens para vir atender as famílias. O que fez o presidente? O nosso secretário da Assistência Social do MDB do Estado do Rio Grande do Sul e o vice-governador lá. Isso me revolta. Agora, quando é para chegar dentro do nosso município e pedir voto, para fazer que os vereadores, que é os cabos eleitorais, pedir voto para eles, a gente tem que sair na rua e pedir depois de ter uma decepção dessa. E quero ter o prazer de olhar na cara deles e eles que se achar no direito de vir me cobrar, que me cobre. Eu gosto de ser cobrado, gosto, e não tenho medo, porque é uma vergonha. Agora, Vera Cruz está de parabéns. Quero parabenizar todos os empresários, todos que tiverem enganjado nesse município, que fizeram por merecer sempre, ao executivo, ao legislativo. Você, Marcelo, que pegou a equipe de Desencana e foi para lá ajudar. Ao executivo, ao povo de Veracruz, todos os empresários, todos que tiveram engajamento, aonde foi 9 cargas de mantimentos, 9, entendeu? Sexta-feira foi um ônibus cheio de pessoal daqui para ajudar, entendeu? Mais 4 ônibus sábado, e tem mais 2 cargas ou mais já para levar para lá para ajudar os nossos irmãos que sofreram com essa enchente. Então é lamentável, fico triste que tem pessoas que só pensam no eleitor no sentido, na hora do voto do pobre, mas quer que o pobre continue mais pobre. Isso me revolta. Às vezes me entristece na política, às vezes de eu ser questionado e cobrar, eu fico triste que às vezes você não consegue fazer tudo que há de necessidade na nossa comunidade. Mas é revoltante. Um presidente que não tem capacidade nenhuma, fazendo uma política velha de vingança. A única coisa que ele sabe fazer é só vingança. O pessoal do Nordeste que apoiaram ele, como tu bem falou, vereador Marcelão, que lá ele foi aquela vez, cancelou, mas agora está matando todo mundo. Pessoas chorando que foi cortado o Bolsa Família e o auxílio. Pessoas que não têm nem casa tampada com papelão, nem um brasilite não tem. Isso é pai dos pobres? É uma catástrofe.
um presidente que não tem capacidade de estar lá em conhecimento com a política velha e vem para terminar com o Brasil. Eu só peço a Deus que Deus tenha piedade do Brasil, que Deus una esse povo e que esse povo enxergue e que aconteça um milagre, que esse cara entregue aquela cadeira para quem tem a capacidade de administrar o Brasil, porque o Brasil é um país rico e um país que todo mundo ama e gosta e quer se instalar no país, ao invés de empresas, que 900 empresas já fecharam e foram embora. 900 mil empresas. É triste a gente ouvir isso, mas é a verdade. Eu tenho certeza que eu não escolhi esse presidente e jamais votei nele. E nunca vou votar. Pode ter certeza. Rasgo a minha vontade de ser político um dia que eu votar numa pessoa dessa. Seria isso, senhor presidente. E uma boa semana a todos. Agradeço o vereador Valceni Goulart e a próxima vereadora, a vereadora Vaneila Helfer. Reforçando a saudação a todos, vou tentar ser o mais breve possível, plena segunda-feira de noite, pessoas aqui ainda nos assistindo. A gente aproveita para agradecer a insistência, a persistência de estarem aqui até essa hora e quem nos assiste também via Facebook. Gostaria de falar referente um pouquinho ao que aconteceu, né, no Vale do Taquari. Estive lá também com a minha família no feriado para a gente prestar alguma ajuda, mas no caminho fui cobrada pelo meu marido porque antes de chegar na cidade já tinha um trânsito que a gente ficou meia hora parado no mesmo lugar e não se movimentava. O carro não andava. Então a gente deu meia volta e deixou para quem tem mais possibilidades de ajudar, para que as cidades fossem ajudadas de outras formas e por quem já estava lá então. E deixamos as doações num ponto de coleta que tinha no caminho. Enfim, um pouco de consciência, um pouco de sensibilidade também ajuda e muito nessas horas. Até porque eu anotei para mim e tenho pensado muito assistindo o noticiário, que essa sensibilidade que nós temos hoje com o acontecido, vereador Luiz, que não seja só agora, né? Porque esses municípios vai ter um período longo ainda para estar se equilibrando, para estar se colocando no lugar. Se nós pensarmos, se alguém adoecer agora, precisar de um oxigênio, precisar de um instrumento de saúde, o próprio serviço de saúde, os servidores, como é que estão nessa situação, os documentos, tudo é necessário para tu acessar agora esses benefícios que vêm do governo. Para acessar no banco, para requerer esses benefícios, tu vai precisar provar quem tu é, né? Então, tudo isso precisa ser pensado e não vai ser do dia para a noite. Então, isso vai ser um longo período. Eu sei que a gente está extasiado com o que aconteceu, a gente está apavorado, mas com certeza que essa nossa sensibilidade permaneça por um bom tempo ainda, que a gente possa se lembrar daqui uns dias, daqui umas semanas, que eles ainda estão precisando de algumas coisas. Porque eu fico pensando, enquanto precisarem comer, também vão ter que comprar o que precisa para dentro de casa, vão ter que ter escola, materiais de escola foi tudo. Então, tudo isso, existe uma rotina. Acho que uma visão feminina vê mais esses detalhes do que masculina, vereador Paulo. Mas é mais ou menos por aí que a gente precisa pensar um pouquinho. Mas, enfim, a vida segue, Veracruz segue e segue dando exemplo, né? E, nesse sentido, eu quero saudar, em especial, o patrão Gelson Hoff, que está aqui hoje, do PTG Capão do Cedro, o Claudécio também, que é capataz, isso, sempre erro as funções. Claudécio também, que se faz presente aqui, para a gente estar reforçando o convite para o dia 18, na próxima segunda, eles vão realizar um jantar fandango beneficente, todo o lucro, todo o valor arrecadado, será, então, enviado para essa região que foi afetada. Então, eu quero parabenizar a Gelson, que me chamou semana passada para uma reunião urgente, e era para apoiar essa causa, e pode ter certeza que o que a gente puder fazer, quanto mais pessoas a gente puder levar para esse evento, a gente vai estar se movimentando para também mais uma forma diferenciada para a gente estar ajudando essas famílias.
Nesse nível de evento também, para a gente mudar um pouquinho o ambiente, em nome do vereador Silas, que está aqui hoje presente, quero parabenizar a escolinha do Esporte Clube Independente, que realizou ontem um jogo, Silas, e foi fantástico ver a criançada se envolvendo e se manifestando no futebol, que é o futuro, né? E não envolve só esporte, envolve saúde, envolve educação, e que bom que a gente tenha cada vez mais atletas formados aqui no nosso município, o seu Resch, que gosta de futebol também, que nós possamos ter mais base. E hoje eu brincava com meu marido, né? Ele é goleiro, o Marquinhos, está se aposentando e não surge goleiros novos, né? Então, Silas trabalha lá no sítio para fazer uns goleiros novos lá. Claudécio? Também quero trazer para vocês um pouquinho da minha opinião e da minha colocação sobre o projeto de lei complementar que nós votamos hoje, o 005, que fala da aposentadoria de forma prática, para a gente entender melhor. É uma nova lei que está tramitando na Assembleia para que mude as regras da aposentadoria de quem já está trabalhando. Impressionantemente, a gente pode dizer que quem está quase se aposentando também vai mudar. Então, o que a gente fez aqui, na verdade, foi apenas votar, mas eu quero ressaltar a iniciativa, o envolvimento e a dedicação das pessoas, seres humanos que fizeram essa lei, que elaboraram essa lei e mandaram para nós estarmos aqui votando a favor numa tentativa, vereador Paulo, para que a gente possa sair fora dessas regras novas, para que o nosso município, os nossos servidores, não caiam nessa categoria, então, de perder os direitos que já teriam adquirido. Então, isso é muito triste. Me parece, assim, vereador Goulart, muitas intenções políticas por trás de algumas coisas. Então, a gente precisa parar para analisar, Lão,zinho, e algumas coisas que passa batido aqui, a gente precisa trazer para o pessoal da forma mais clara possível, para que a gente possa estar falando a mesma coisa e a verdade de forma honesta. Seria isso, senhor presidente, terminou meu tempo. Hoje seria isso. Obrigada. Agradeço a vereadora Vaneila e passo os trabalhos ao vereador Ludwig. Assumindo os trabalhos para que o vereador Paulo possa se manifestar nos assuntos pessoais. Senhor presidente, Ludwig também, senhores vereadores, comunidade que nos assiste aqui nessa casa e também quem nos assiste em casa, eu não ia me manifestar mais diante da manifestação do colega vereador Marcelo e do colega vereador Goulart. A gente fica extremamente decepcionado com o nosso presidente e também com políticos da nossa sigla, Goulart. Eu fico triste, entendeu? Porque a gente caminhou há 2 anos atrás, eu acho, há 1 ano, não sei, e a gente pediu voto de porta em porta, e daí hoje, quando tem uma situação extrema aqui na nossa região, eles pegam um voo, Beto, e vão ao Marrocos, e vão sei lá aonde, entendeu? Então, isso, para mim, eu acho muito, muito forte, sabe, Luiz? Porque como o meu colega vereador Marcelo falou, o vereador tem que estar junto com o povo, independentemente quem votou, quem não votou, se nunca vai votar, isso não importa, tu tem que estar do lado do povo, quando o povo precisa. E eu também vi alguns vídeos hoje que eles estavam alinhando caminhões do Exército, não sei se lá em Mussum, aonde, porque o Alckmin ia chegar. Mas segundo o que tinha no vídeo, eles não tinham feito nada lá. Eles estavam alinhando para receber o vice-presidente, Beto, porque ele ia chegar e eles precisavam receber ele. Só que eles não tinham feito nada lá, Gelson. Eu estive lá. Eu estive lá no sábado, quero agradecer a todos, que nem o Goulart falou da tua equipe, a cada cidadão de Veracruz que foi até lá, que doou 1 quilo de alimento, que foi 1 litro de água mineral, que seja, eu estive no sábado, acho que o Gelson também estava de manhã, né, tu foi acabou indo no outro ônibus, eu fui com o ônibus da prefeitura comigo, levei um pessoal para Roca Salles, e a gente se dividiu para ajudar o pessoal lá, e é muito crítico e muito triste. E aí tu vê o teu secretário, o teu presidente em outro país. Eu nunca quis me manifestar ou nessa briga, porque tem muita gente que acaba sendo de direita ou de esquerda. Mas num período tão curto, tu conhecer ou visitar 19 países, Goulart, é muito complicado, hein, Beto? Será que
precisaria tanto? Será que tem tantos assuntos, reuniões de 19 países em tão curto tempo? Mas será que precisa, cara? A gente aqui pensa, aqui nessa casa até amanhã de manhã, o nosso prefeito está indo a Brasília, porque vai ter aquela a reunião lá, Silas, da COP10, sobre a questão do fumo. E o convite chegou até essa casa, e a gente sentou com a nossa diretora, e a gente foi ver o preço. R$4.000 a passagem para a gente ir até Brasília, e mais uns 2.000. Falei com o Gilson hoje, ó Gilson, vai lá, fala, né? Leva a nossa mensagem, mas não tem como ir, porque a gente pensa, a gente olha, entendeu? Não pode fazer isso, entendeu? Porque não é o dinheiro meu, o dinheiro do Silas, do Flávio, é o nosso dinheiro, então a gente tem essa preocupação. E aí os caras saem e gastam 2 milhões em hotel, em sala para reunião. Eu não sei tudo o que eles fazem, mas é decepcionante mesmo. Então não vou ficar aqui também muito tempo fazendo discurso, politicagem, porque não adianta. Também quero mandar um abraço a todos os guris da equipe do Candeeiro, que estão vindo aí na quarta-feira, estarão em Veracruz. Tive a honra de estar com eles lá na cidade de Cristal, no dia que fizeram o acendimento eu tento acompanhar sempre desde o primeiro ano, né? Primeiro ano foi lá em Alto Paredão, segundo ano foi em Canguçu, e esse ano foi lá em Cristal, eu estive por lá, e também ontem à noite visitei eles ali no Monte Castelo. Então quero deixar os parabéns a todos aqueles bravos gaúchos que vêm atravessando várzeas também, enchente, coisa para trazer a chama até Veracruz. Sendo isso, então, uma ótima semana a todos aí, que Deus abençoe. Agradeço ao vereador Paulo e de imediato repasso os trabalhos a ele. Obrigado, Ludwig. E sendo este o último ato dessa sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 18 de setembro de 2023, às 18 horas.